Olá! Hoje vamos direto para a nossa análise do capítulo 2 de Ageu. A situação era bem específica, né? Pois é, o povo tinha voltado do exílio na Babilônia, estava ali tentando reconstruir o templo em Jerusalém. Só que o clima não era dos melhores. Tinha um desânimo geral porque, bom, eles olhavam para a nova construção e lembravam do antigo templo, o de Salomão. Exato. E a comparação era, puxa, inevitável. Eles sentiam que o que estavam fazendo era, tipo assim, muito inferior, quase nada, em comparação com a glória passada. E é aí que a mensagem de Ageu entra, né? O interessante é que ela não ignora esse sentimento. Não mesmo. Pelo contrário, a profecia reconhece essa nostalgia, essa sensação de, não é mais como antes. Mas não fica só nisso, né? De jeito nenhum. Rapidamente vira o jogo. Oferece consolo, mas também uma perspectiva de futuro bem grandiosa. Ancorada na presença de Deus, que é o ponto-chave. Sim. Então, a primeira parte é um recado direto para os líderes Zorobabel, o governador, e Josué, sumo sacerdote, e para todo mundo ali. Ageu chega e pergunta na lata, né? Tipo, olha, quem de vocês viu este templo em sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Não parece nada aos seus olhos? Reconhece a dor deles, mas a resposta divina não é para ficar lamentando. É coragem, força e trabalhem. E o motivo, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É um lembrete poderoso da aliança, da promessa. E reforça: meu espírito permanece no meio de vocês, não temam. Ou seja, parem de olhar só para trás, a força está na presença de Deus aqui e agora. Ajam com fé. E essa garantia da presença divina, ela abre a porta para uma promessa, assim, impactante. Verdade. Deus anuncia que daqui a pouco vai sacudir os céus, a terra, o mar, a terra seca. Vai sacudir também todas as nações. Essa linguagem forte sugere transformações enormes, talvez até eventos cataclísmicos, né? Totalmente. E nesse cenário de mudança global, Deus diz que o desejado ou tesouro de todas as nações virá. E vai encher este templo de glória. E atenção, a glória desta última casa, Deus afirma, será maior do que a da primeira. Maior que a de Salomão? Isso é forte. Muito forte. E tem um detalhe importante. Minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, a fonte dessa glória não é a riqueza material acumulada, mas o próprio Deus, que promete dar paz naquele lugar. Uau! Essa promessa é gigantesca. Mas a Gil também traz a conversa de volta para a realidade deles, por aqui e agora. Usando uma analogia bem curiosa, né? Com as leis de pureza. Isso, ele consulta o sacerdote. Faz duas perguntas, tipo técnicas. Primeira, se alguém leva carne consagrada na roupa e a roupa toca em pão, vinho, azeite, isso torna essas coisas santas? E a resposta dos sacerdotes é: Não. Segunda pergunta, mas se alguém ficou impuro por tocar em um corpo morto, e essa pessoa impura toca em qualquer uma dessas coisas, ela contamina? aí a resposta é? Sim, contamina. E aí vem a aplicação direta, e é um pouco dura, né? Ageu diz que assim era aquele povo. Antes de colocarem a mão na massa para reconstruir o templo, tudo o que eles faziam, suas obras, suas ofertas, eram consideradas impuras diante de Deus. Peraí, então a negligência com o templo, com o sagrado, tinha esse efeito de contaminar as outras áreas da vida. Exatamente essa é a sacada. A falta de prioridade naquilo que Deus tinha pedido estava, de certa forma, invalidando ou manchando o resto. A santidade exige foco, obediência. A impureza, nesse caso a negligência, se espalhava. Que insight poderoso! E o texto mostra que isso tinha consequências bem práticas, né? Com certeza, ele pede para eles lembrarem de como eram as coisas antes de começarem a obra. A escassez era a norma. É verdade. Ele fala, iam ao monte de trigo esperando 20 medidas, mas só encontravam 10. Iam ao lagar para tirar 50 medidas de vinho e só achavam 20. Fora as pragas, né? Ferrugem, mofo, granizo destruindo o trabalho deles, uma frustração constante. Havia uma ligação direta, na visão do profeta, entre a prioridade espiritual e o resultado material. Não era castigo aleatório, mas uma consequência desse desalinhamento de prioridades. Exato. A falta de foco no que era central gerava essa infrutuosidade. Mas aí, felizmente, vem a virada.
Deus manda eles marcarem a data, dia 24 do nome mês, o dia em que lançaram os fundamentos do templo do Senhor. E pede para refletirem. Considerem bem, ele diz, como iam as coisas antes desse dia. E lembra, ainda não havia uva na videira, nem figo na figueira, nem romã na romeira, nem azeitona na oliveira. A produção estava baixa. E então vem a promessa clara, direta. Mas a partir deste dia, eu vos abençoarei. É um marco. A obediência em voltar a priorizar a casa de Deus, o lugar da sua presença, marca o início de uma nova fase. Uma fase de bênçãos concretas, visíveis. Fantástico. E tem mais, né? Nesse mesmo dia 24, tem uma segunda mensagem, agora específica para o governador, para o Zorobabel. Sim. Deus reitera a promessa de sacudir os céus e a terra. Mas agora o foco é mais político-militar. Como assim? Ele diz que vai derrubar tronos de reinos, destruir o poder das nações, virar os carros de guerra e seus condutores, cavalos e cavaleiros cairão, um matando o outro. Um cenário de caos entre os poderes do mundo. Nossa! E no meio dessa confusão toda? No meio disso tudo, Deus se volta para Zorobabel e diz: naquele dia, tomarei a ti, Zorobabel, meu servo, e farei de ti como um sinete, porque eu te escolhi. Sinete. Me ajuda a visualizar isso. O que significa ser um sinete de Deus? Pensa num anel de selo que um rei ou uma autoridade usava para marcar documentos. Carregava a assinatura, a marca pessoal. Representava autenticidade, posse, autoridade delegada. Entendi. Então, ao chamar Zorobabel de seu sinete, Deus está basicamente dizendo: você é meu representante escolhido, você carrega minha marca, minha autoridade e está sob minha proteção especial, mesmo quando o mundo ao redor estiver em convulsão. É um símbolo muito forte de segurança e de propósito divino em tempos de incerteza. Uau, que imagem poderosa para fechar o capítulo. Então, resumindo a jornada aqui em Ageu 2, começa com o desânimo, vem o chamado à coragem, baseado na presença divina. Passa pela lição da pureza, mostrando como a negligência espiritual contaminava a vida prática deles, Aí marca um ponto de virada com a obediência trazendo a promessa de bênção concreta. e culmina com essa visão de transformação global e a escolha de Zorobabel como esse selo de autoridade e proteção divina. Intenso. Muito. E deixa a gente pensando, né? Como será que essa dinâmica entre o que contamina, talvez, nossas próprias distrações, prioridades erradas ou ficar preso no passado, e o que santifica o foco no propósito, a ação alinhada com algo maior, como isso funciona hoje em dia? É uma ótima reflexão. E mais ainda, o que poderia significar no nosso contexto ser um sinete, alguém escolhido, selado para um propósito de Deus, especialmente quando o mundo parece passar por tantas sacudidas. Fica aí para a gente pensar.